Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula do curso de Introdução ao Pensamento de São Tomás. Eu gostaria primeiro de me apresentar, antes de mais nada. Meu nome é Paulo Henrique, eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, para quem não me conhece. Eu sou formado em psicoterapia tomista, estou em fase final de formação do curso de História e de Teologia. Esse curso que nós vamos trabalhar, eu não sei exatamente quantas aulas vão dar, mas devem ser em torno de 10 a 12 aulas. Mas eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal aí do YouTube, porque a gente vai estar sempre postando aí, vou tentar colocar pelo menos uma aula por semana desse curso, que é aberto a todos, e vou postar outros cursos, eventualmente também de história depois, mas sempre voltado para uma coisa mais realista, para dar uma visão de mundo mais atual. Nada de ficar preso em datas, etc, etc. Bom, feitas as apresentações, vamos agora fazer a nossa oração de entrega ao nosso Senhor Jesus, para que tudo seja para a honra e glória do nome dele, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito obrigado aí por estarem nos assistindo, né? Dar essa oportunidade. Eu digo a vocês que eu vou tentar fazer o melhor possível. O pensamento dele é uma coisa bem densa, mas eu digo a vocês que se vocês se dedicarem ao estudo de São Tomás, é uma coisa que vai valer muito a pena para a vida de vocês. Vai mudar pelo menos uma boa parcela da sua visão de mundo, vai mudar, com certeza. São Tomás viveu no século XIII, ele teve uma vida muito curta, ele viveu apenas 49 anos, e é uma enormidade o que ele escreveu pela vida que ele, pelo tamanho, pelo lapso temporal de tempo que ele viveu aí nesse mundo. Para escrever o que ele escreveu é uma enormidade, é absurdo, ele nasceu em 1225, ou seja, no século XIII, no auge da cristandade, no auge do pensamento católico. Toda a sociedade era efervescente, pensava, respirava esse ares católicos, né? Na política, nas artes, na cultura, no lazer, tudo, era basicamente tudo. Ele nasceu numa cidadezinha chamada Roca Seca, tinha uma família que era uma família muito influente, né? Ele já tinha tido um tio que foi abade do Monte Cassino. Essa mesmo teve a guerra aí na Segunda Guerra Mundial, que os brasileiros foram, né? Mas quem fundou foi São Bento. Mas o Senhor tinha outros planos para a vida de São Tomás, né? Bom, quando ele chegou por volta dos seus 17, 18 anos, quando ele já estava na época de escolher realmente para onde iria, ele escolheu ser frade dominicano, da Ordem dos Pregadores, que era mendicante, uma ordem mendicante, que tinha acabado de ser fundada por São Domingos de Gusmão, em 1215, pelo Papa, se não me falha a memória, Honório III. Mas a sua família não aceitou. O prendeu em casa, o raptou, o pai e a mãe chamaram seus outros irmãos dele, o raptaram, levaram ele para o castelo deles lá. Tem até hoje lá, né, os resquícios lá do castelo. E ele ficou preso lá 1 ano. O pai dele, até nesse inteirinho aí, chamou 2 prostitutas para convencê-lo, a gente sabe como, desvirtuar ele do caminho. Mas ele, quando as prostitutas entraram nuas no quarto, ele sacou uma tocha que ficava para clarear o quarto e correu atrás delas, e elas saíram correndo desesperadas, e ele pegou a tocha e fez o sinal da cruz na parede. E diz a tradição que após isso, 2 anjos do céu desceram e colocaram a cintura de proteção nele, que ele nunca mais teria a concupiscência da carne. Talvez por isso que alguns o chamam de doutor angélico, né? Uns dizem que é por isso, outros dizem que é porque ele escrevia muito sobre os anjos. Ele tem até um livro muito bom, Questão Disputada dos Anjos, que vale muito a pena a leitura, apesar de ser bem denso também.
Bom, como eu falei, ele viveu só 49 anos na Península Itálica. Quando ele se formou, quando os pais deles se convenceram de que ele não ia se tornar o que eles planejaram para a vida dele, porque os pais dele também tinham muita influência lá com o imperador, com Frederico II, um péssimo imperador, por sinal. Meio que fizeram vista grossa e ele fugiu de casa. Fugiu, foi estudar, aí foi estudar com seu grande mestre, que foi Santo Alberto Magno, que o ajudou e o fez ter amor, assim, pela fé e razão. Foi o seu grande orientador, Santo Alberto Magno. Nesse período aconteceram algumas coisas que vale até a pena frisar. Um determinado dia de aula, ele era muito quieto, né? Ele era um cara muito grande, bem grande, e era um cara muito quieto, calado mesmo. E um dia, uns colegas dele, lá os monges, chegaram na janela e falaram: Tomás, Frei Tomás, tem um boi voando. Aí Tomás levantou para ver o boi voando e começou todo mundo a rir. Poxa, Tomás, me falaram que você era tão inteligente, está acreditando que um boi está voando? Aí ele respondeu: eu prefiro acreditar que tem um boi voando do que um frei mentindo. Então por aí você vê a inocência e a beleza que era São Tomás, né? Bom, é importante também contextualizar o seguinte: nesse período, no século XIII que a gente vivia, Aristóteles era muito mal visto, muito mal visto. Ninguém praticamente queria estudar Aristóteles, porque até o século VI, Boécio fez a tradução de alguns livros de Aristóteles, né, principalmente os livros de lógica, mas os livros da metafísica, da ética, Nicômaco, não houveram traduções. Eles se perderam no Ocidente. E, como alguns devem saber, lá pelo século VIII, os mouros, os muçulmanos, invadiram a Península Ibérica e ficaram lá até o século XV. Né? Eles tomaram tudo, só sobrou um reinozinho lá em cima, que é o Reino das Astúrias, que também é uma história lindíssima, que houve a Reconquista, e daí veio a Espanha e Portugal e a fundação do Brasil, né? Nesse período de guerra, que foi a guerra mais longa da história, foram 8 séculos de guerra, não foi totalmente o período, não ficaram 800 anos brigando, né? Há 800 anos de guerra. Houveram períodos de armistícios, de paz, 10 anos aqui, 15 anos ali, ficavam sem guerrear. Obviamente se tolerava, né? Mas junto com os mouros vieram também a cultura, não veio só a espada, veio a cultura. E lá no Oriente, eles tinham Aristóteles, eles faziam os estudos de Aristóteles, comentavam Aristóteles, e só que eles comentavam de acordo com a visão deles. Não chegava a tradição fidedigna de Aristóteles para o Ocidente. Então, o que aconteceu? Criou um ranço em cima de Aristóteles. Então, basicamente, nas universidades, ninguém queria. E mesmo assim, Tomás pegava o que Avicena e Averroes, que foram um dos maiores filósofos dos muçulmanos, e captava aquilo que era bom e comentava e deixava de lado aquilo que era. O São Tomás chamava ele de o comentador, para vocês terem noção. Mas o que isso aconteceu? O que gerou isso? Com a ajuda de Santo Alberto, de São Tomás, eles foram ao Papa e solicitaram que fizesse uma nova tradução direto do grego, não os comentários dos muçulmanos. Aí Tomás tinha um amigo chamado Guilherme de Moenbach, se não me falha a memória, e começou-se então toda a tradução do grego do zero. Daí sim começou a se ver como existia deturpações no pensamento de Aristóteles. Aí o que São Tomás chamava o filósofo muçulmano de o comentador, passou a chamar de o falsificador, né? De tanta coisa que ele deturpava o pensamento de Aristóteles.
Uma coisa é você pode até mudar o pensamento dele, mas desde que você coloque, olha, o pensamento original dele era isso, mas eu estou acrescentando, no meu modo de enxergar é isso, e pronto. Não dizer que o pensamento de Aristóteles era isso, se não era, né? Bom, enfim, isso trouxe consequências muito grandes, né? Porque na época existiam duas filosofias, basicamente, dois pensamentos filosóficos, de Platão e de Aristóteles. Se Aristóteles era muito mal visto no Ocidente, quem preponderava era basicamente Platão, né? Principalmente do pensamento de Agostinho, porque toda a patrística lá, eles trabalhavam basicamente com o pensamento de Platão, né? Eles trouxeram para o cristianismo todo esse pensamento platônico que veio durante a patrística e até chegar na escolástica. Mas aí daí sim começou a se houver esses dois pensamentos filosóficos, o platônico e o aristotélico, já com as traduções novas. Mas era uma guerra intensa, porque a própria filosofia de Avicena, houveram os ocidentais que trouxeram o pensamento de Avicena aqui, já trazendo para a realidade deles, o nominalismo, que é muito complicado. Isso foi um dos fatores também que gerou a proibição do estudo de São Tomás após a sua morte, que foi um dos grandes causadores de São Tomás de Aquino ser tão desconhecido, né? Porque quando o bispo lá de Paris, agora me falha o nome dele, acho que é Etienne, se não me falha a memória, proibiu o estudo de São Tomás após a sua morte, o que aconteceu? Logo depois vieram um outro beato, né? Hoje é o Duns Scoto, que fez o voluntarismo, depois Guilherme de Moenbach, Guilherme de Moenbach foi o que traduziu. Como é que é o nome dele, Jesus? Guilherme de Ockham escreveu sobre o nominalismo. E aí, meu filho, quando tiraram a proibição de São Tomás, 70 anos depois, já era tarde demais. Já era tarde, aí já não tinha mais como voltar atrás. Daí foi de Duns Scoto até chegar Descartes, foi um pulo. Foi daí a filosofia foi ladeira abaixo. E a gente até chegar aí em Nietzsche, em Freud, né? Que é esse pensamento aí do niilismo. Quando a gente começar a estudar São Tomás, vocês vão notar o seguinte: o nosso curso, as primeiras aulas, basicamente as primeiras aulas vão ser de filosofia. A gente vai entrar em metafísica, porque não adianta a gente também entrar em teologia se a gente não tiver uma base sólida, nem que seja bem superficial, de filosofia, senão a gente não vai conseguir entender o pensamento de São Tomás na teologia. Por isso que é importante a gente estudar filosofia, né? A parte toda de metafísica dele. A epistemologia também é muito interessante, até mesmo para quem faz psicologia, para estudar a teoria do conhecimento, como que o homem pensa, por que o homem age assim, está tudo ali, né? A parte moral, esses pensamentos a gente consegue desenvolver só estudando filosofia. Eu não tenho como chegar para vocês agora e entrar em teologia. A gente, infelizmente, vai ter que passar pela filosofia, que é uma parte mais densa, digamos assim. Não vou dizer chata, porque eu gosto. A metafísica, para mim, é a parte que eu mais gosto, mas é muito densa. Então, a gente tem que encarar isso de frente para quando chegar na transubstanciação, a gente poder entender. Quando chegar lá na ressurreição de Cristo, a pessoa de Cristo, as duas substâncias, que é a humana e a divina, a gente só vai conseguir entender se a gente tiver uma base filosófica forte, senão a gente não vai entender, né? Basicamente, eu queria fazer uma aula bem curtinha mesmo, para falar para vocês, o São Tomás morou tantos anos aqui, foi professor aqui, isso aí você entra no chat GPT e você vai ver, isso aí não tem dificuldade nenhuma de você descobrir. Eu só queria dar essa contextualização para vocês, que ele viveu no século XIII, que a Península Ibérica ainda estava uma boa parcela na mão dos muçulmanos, as faculdades, as universidades acabaram de ser fundadas, haviam diálogos e debates intensos
sobre Aristóteles, Platão, todo esse pensamento de Averroes, de Avicena, de Santo Agostinho. Isso eram discussões muito, muito grandes e eram correntes, normais de ter. Entendeu? E isso que a gente tem que ter em mente. Uma outra coisa importante que a gente tem que entender é o seguinte: o pensamento de São Tomás é um pensamento realista moderado. Existe o realismo exacerbado, que ele lutava contra, existe os agostinianos e os avicennos, os que defendiam o pensamento de Avicena e Averroes. E ele debatia e lutava contra eles fortemente, fortemente. Porque o pensamento de Platão e de Aristóteles, eles são opostos em alguns pontos. Tá? Eles veem que eles foram os primeiros que saíram lá dos pré-socráticos, né? Que pensavam muito na parte material, e Platão foi o primeiro a transcender, né, o mundo material. Depois veio Aristóteles. Então esses dois são os dois principais, mas em alguns pontos eles divergiam diametralmente. E Aristóteles foi aluno de Platão. Tá? O Aristóteles só saiu da academia de Platão depois que Platão morreu. Que aí ele foi lá e fundou a academia dele. Mas ele o nosso busto aqui de Aristóteles, ele era, pelo fato de ser pagão, né, de não ter tido a revelação, ele ia chegar ao ponto de enxergar o motor imóvel, né, que é o ato puro, que a gente vai ver na próxima aula de metafísica, através do raciocínio. Cara, ele é um gênio, ele era um gênio. É algo que, quando você começa a estudar e ver quando que ele foi fazendo esse raciocínio, né, de um ponto a outro até chegar, ele revolucionou. Ele revolucionou, porque antes as pessoas imaginavam que era o fogo, que era a água, que eram os 4 elementos, que era o movimento, né? Então, quando Aristóteles veio, o motor imóvel, essência, substância e acidente, isso tudo revolucionou, né, o pensamento. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender é isso, que existiam dois pensamentos filosóficos, Platão e Aristóteles, e um grande teólogo, Santo Agostinho. Obviamente, houveram outros grandes teólogos lá na patrística, né, mas já para até a escolástica, já para a gente hoje, o grande teólogo foi Santo Agostinho, não resta dúvida. Ele resolveu diversos problemas, como o problema do mal, né, que São Tomás capta para ele também, capta para ele no bom sentido, né, porque a gente tem que parar com esse pensamento iluminista, sabe, que vem lá do iluminismo, que tudo é ideia. Não. Existem fatos que são constatações da verdade, não são ideias. A ideia eu tenho uma hoje, amanhã você tem outra, e cada um tem uma, e assim vai. Não. Quando o Santo Agostinho resolve o problema do mal, o que São Tomás faz? Não, é verdade? Vamos botar aqui na teologia, vamos botar aqui, e acrescentando, entendeu? Só que o Santo Agostinho tinha uma maneira de falar que era mais fácil. São Tomás, uma maneira de falar que era mais fácil de compreensão. Porque o Santo Agostinho, ele era muito poético, né? Então, se você não estiver acostumado, você às vezes fica difícil de entender. Lê as Confissões que você vai ver a Cidade de Deus. Então, quando você dominar São Tomás, para você, quando for ler Santo Agostinho, você vai ler com o pé nas costas, que vai te facilitar e vai abrir o seu leque de visão aí muito grande. Ok? Basicamente, nossa aula aí vai ser de apresentação, foi bem rápida. Eu pretendo fazer aulas aí em torno de 30, 40 minutos. Vamos ver como é que vai ficar aí as dúvidas, as perguntas. Nessa primeira aula não tem muita dúvida, né? Porque é uma introdução do que foi a vida de São Tomás. Ele escreveu a sua obra-prima. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É a Suma Teológica, que ele escreveu para iniciantes. Ele assim dizia que os livros mais densos dele são as Questões Disputadas. Se você pegar a Suma Teológica, você vai ver que ele bota lá uma questão, 3 argumentos contra, quando muito 4, né?
nas questões disputadas tinham 20 argumentos contrários, e ele respondia um por um, então ia muito mais profundo. Mas por que a gente tem que fazer um curso para estudar São Tomás? Isso é interessante. Porque apesar dele escrever na Suma Teológica, que é para iniciantes, ele já parte do pressuposto que você já conhece as palavras de Aristóteles, lá da filosofia, de ente, substâncias e acidentes, entendeu? Isso tudo ele parte do princípio que você já conhece. Essência. Se você não conhece, ele vai falar uma coisa e você vai ficar boiando, entendeu? Por isso que é importante você fazer um curso primeiro, para você entender. Porque você vê, eu quando eu comecei a estudar a primeira vez São Tomás de Aquino, eu desisti. Por que eu desisti? Porque quando eu comecei lá, quando eu me tornei católico, quando eu me converti em 98, eu era evangélico, tá? Daí fiquei 2 anos como evangélico, depois eu me tornei católico, me converti para o catolicismo. Não tinha assim celular, não tinha. Eu não tinha YouTube, eu não tinha professor, eu não tinha acesso. Eu só vi, a primeira vez que eu vi Fé e Razão foi na encíclica do Papa João Paulo II, que ele escreveu. Mas não tinha acesso. Então, quando peguei um livro de São Tomás a primeira vez e fui ler, não tem como entender, não consigo entender. Não consegui entender. Fiquei boiando e desisti. Aí, quando começou a entrar novamente a internet, ter mais acesso, os professores começaram a postar, eu comecei a ver, ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí começou a aparecer cursos, eu fiz muito curso para conseguir entender. Depois, quem quiser, eu posso indicar vários professores aí que são sumidades no assunto, normalmente cada um abarca uma parte da teologia, da filosofia de São Tomás, do pensamento de São Tomás, né? Um fala mais a parte da antropologia, da epistemologia do conhecimento, outro fala mais da metafísica, outro fala mais da ética e da moral. Então, porque São Tomás abarca tudo, né? E não tem como você dominar, ser bom em tudo. Eu conheço 2 professores aqui no Brasil que são muito bons, que falam sobre tudo, mas são exceções, que é o professor Sidney Silveira e o professor Carlos Nogueira. Eu faço curso até com os 2, mas é raridade. Normalmente você tem uma noção boa do pensamento de São Tomás, mas ao ponto de você vir dar um curso mesmo, de você cobrar, não, o curso é tanto, eu vou te dar aula, que você vai exigir mesmo da pessoa, ele tem que dominar aquilo profundamente. Eu estou fazendo esse curso de introdução de São Tomás de Aquino para vocês, é no amor, entendeu? É mais para ajudar mesmo, chamar a atenção das pessoas que não têm nada de conhecimento zero de São Tomás, a despertar isso na pessoa, para a pessoa poder ir além e buscar novos horizontes dentro da vida de São Tomás, porque vai longe. Tá? O que eu posso dizer para você, quando você começa a entender um pouco de São Tomás, é como aquele filme de Matrix. Acredito que a maioria já tenha visto, pelo menos o primeiro filme, quando o Neo percebe que o mundo de Matrix e ele começa a ver aquelas letrinhas verdes, te cai as escamas dos teus olhos. Você vê o mundo de outra maneira. Você começa a entender, é uma engrenagem aqui, uma engrenagem aqui, e vai se conectando, e é tudo unido, né? Desde a formação do homem, quando o homem teve os dons preternaturais, que ele perdeu, por que se propaga o pecado original, é tudo interligado, né? O homem é ato e potência, né? No meio estão as virtudes. Você começa a enxergar, você começa a ver, meu Deus, como é que eu não percebi, como é que isso não é mais passado para nós, não é mais passado para o povo cristão, entendeu? Isso se perdeu ao longo aí desses séculos aí, desse mundo moderno, após esses filósofos modernos aí. Eu me recordo quando a primeira vez eu cheguei na sala de aula lá do 2º grau, que eu fui ter filosofia. Hoje eu nem sei se eles dão aula de filosofia no 2º grau, mas quando eu fiz em 88, em 86 eles davam. Primeira aula que o professor foi me dar de filosofia, a verdade não existe. Porque isso é uma incoerência, cara, entendeu? Quando você cai nesses engodos, porque você não estuda uma coisa principalmente chamada lógica, você é facilmente enganado.
O interessante de São Tomás é o seguinte, uma coisa que eu já ia me esquecendo de passar para vocês, antes de a gente finalizar a nossa aula. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui, peraí. Repetir São Tomás não tem mistério. Você pega o chat GPT e pergunta, filosofia de São Tomás, metafísica, o chat GPT vai te dar tudo ali mastigado. Mas não é isso. É você conseguir enxergar o mundo com uma visão tomista. Esse é o ponto. Quando você conseguir enxergar o mundo com uma visão tomista, você vai ver realmente o que é esse pensamento. Você vai parar de cair em engodos. Por quê? Porque você vai estar usando duas coisas fundamentais no pensamento de São Tomás. Que era, como eu falei lá no início da aula, lá, que ele era um filósofo realista, né, moderado e lógico. Os pensamentos de São Tomás são lógicos e realistas, ou seja, ele traz a lógica para a tua realidade que você está vendo. Então, quando você fala assim, por exemplo, a verdade não existe, já é um pensamento autocontraditório. Quando você está com a visão tomista, você já consegue enxergar um erro formal aí. Porque se você está me afirmando que a verdade não existe, você já está usando o segundo erro da lógica. Aí quando uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Você está afirmando uma coisa, você está afirmando uma verdade absoluta, dizendo que a verdade não existe. Está vendo o erro lógico que tem aí? E tem outros. Você vê, Marx falava assim, argumentos, o que importam são fatos, argumentos não importam. Quer dizer, ele está argumentando comigo que o argumento não importa, é somente fatos. Então, quando você tem essa visão tomista, você para de cair nesses engodos. Que hoje é o que mais tem aí, hoje é isso aí. Né? As pessoas têm esse palato cognitivo aí, que o Olavo de Carvalho falava. O que é? Eles veem uma coisa, a realidade mostra uma coisa para eles, e eles pensam outra. Independente de estar vendo a realidade, ele consegue pensar outra coisa. A realidade para eles não significa nada, não consegue enxergar. Eles são maldosos? Não, são tão cegos, mas não é culpa deles, como eu também já fui. Você entende? Isso é uma coisa que é feita desde criança no pensamento da gente. Não é ensinado. Eu falei para vocês aqui agora, um tempo atrás, que a minha primeira aula de filosofia foi essa. Isso é um crime, cara. Isso é um crime com a pessoa. Isso é um crime, como se a filosofia se resumisse a isso. A filosofia não é isso. Qual é o objeto de estudo da filosofia? É a verdade, é a realidade. Esse é o objeto. Agora, se você não acredita, que nem Kant falava aí, que a gente não tem acesso real à realidade, não tem certeza do que você está vendo, aí complica. Aí complica. Né? Então, o nosso objeto de estudo hoje é a realidade. É trazer os ensinamentos que a gente está estudando de São Tomás de Aquino para o mundo atual. Não é repetir que nem um papagaio, porque o São Tomás escreveu para a realidade da época dele. Né? Mas agora a gente tem que ter o pensamento tomista para a nossa época. Então, para isso, você tem que conhecer o pensamento tomista. E isso vai abrir um leque na sua vida imenso. Você vai passar a enxergar de outra coisa, de outro modo. Você vai ver a vida sobre outro prisma. Então, esse é o intuito do curso. Não é simplesmente chegar aqui, olha, São Tomás nasceu em Roca Seca, Parará, Pereré, escreveu a Suma Teológica se lê assim, assim, assado. Isso aí você entra na internet, é mole. Você pega lá, mas não é essa a questão. A questão é eu conseguir passar para vocês, como me passaram, ter a visão tomista, ter uma visão tomista da coisa, uma visão realista e com pensamentos lógicos. Essa é a ideia do curso. Eu espero que a minha ignorância não atrapalhe, que eu consiga passar isso para vocês, que vocês não criem um preconceito antes de conseguir ver todo o curso. E quando eu falo isso, eu falo principalmente para algum
protestantes que entrem aí no curso para assistir, porque eu não estou aqui para converter ninguém do protestantismo para o catolicismo ou outras religiões qualquer. O intuito não é esse. O intuito é que você consiga enxergar com os seus próprios olhos a realidade do mundo que está posto diante de nós. Esse é o intuito. Não é converter ninguém. Não é trazer ninguém para o catolicismo. Não é isso. Sim, eu sou católico. Eu já fui evangélico, sim, é verdade. Tenho meus motivos, o curso aqui não é esse. Mas a visão é essa. É que você se dê a oportunidade de conhecer. Na próxima aula a gente vai ver o que é metafísica. A gente vai entrar na metafísica propriamente dita. Aí vocês vão ver que não tem nada de catolicismo. Eu não vou falar nada de catolicismo. Mesmo quando eu entrar na teologia, quando a gente acabar a parte filosófica e eu entrar na teologia de São Tomás, eu não vou entrar aqui nos dogmas católicos. Eu vou entrar no pensamento, eu posso depois até pegar aqui e passar para vocês, na criação do homem. Eu vou entrar na criação do homem, eu vou entrar no objeto de o homem ter caído, vou falar sobre a graça, eu vou falar sobre a teoria do direito. Porque você falar, por exemplo, em ética, em moral, sem falar em metafísica, é um engodo, amigo. É um engodo. Por que é um engodo? Porque se você não tem a metafísica, e você está me falando em ética, ele vai dizer para você o que é a moral. Ele vai dizer para você, a moral é essa lei aqui, é você não roubar, mas você não roubar até X. Que nem o nosso querido presidente falou lá, você pode roubar só um celularzinho para tomar uma cervejinha. Sei lá se foi exatamente isso que ele falou, também nem me interessa, aqui não é crítica exatamente a nenhum presidente. Mas o que eu quero dizer para você é que na visão dele é essa. Se você não tem a metafísica, você basicamente vai seguir o que o outro pensa e o que o outro quer. Mas não é assim. Nós vamos falar sobre a lei natural, sobre a lei divina. Por que é assim? Né? Então, alguns erros lógicos, você pega aí um calvinista aí, a última vez que eu assisti uma aula, uma palestra de um calvinista, ele falando que se Deus quisesse, Adão pecou porque Deus quis. Cara, isso é um erro lógico. É um erro lógico. Como é que Deus quis? Deus é o sumo bem. Deus não pode querer que Adão peque. Você entendeu? Então são erros lógicos que não é teologia católica. Nós vamos lidar primeiro com a filosofia para entrar na teologia. Aí sim. E eu torno a dizer para vocês, não é teologia de convencimento de dogma católico. É uma teologia para você, através da filosofia, que na própria época lá de São Tomás já falava, é a serva da teologia. Ela serve no sentido de servir para o nosso pensamento, que é débil, que não era, se tornou após o pecado original, que hoje a gente tem que usar o raciocínio. Por que o homem é um ser racional? Porque ele tem que raciocinar de ponto a ponto até chegar a um determinado conhecimento. Antes não, antes Adão, na hora de botar um nome em cada animal, ele olhava e já via a essência de cara, porque ele tinha ciência infusa, coisa que nós perdemos. Nós vamos ver na teologia, na próxima aula, que vai ser a de metafísica, ok? Nós vamos ter pelo menos 3 ou 4 aulas aí de metafísica, tá? Eu agradeço aí a paciência de todos, nós estamos chegando aí a 35 minutos, eu acho que é um tempo bem razoável. Se vocês não tiverem muita paciência, botem na velocidade 2, ok? E me perdoem aí por qualquer coisa aí. Eu torno a dizer que eu espero que vocês deem a oportunidade para a gente estudar juntos aí e seja objeto de crescimento tanto para mim quanto para vocês. Qualquer coisa pode mandar uma pergunta, tem o meu Instagram lá, né? paulonolasco.t, eu estou toda hora postando alguma coisa lá, diferentes argumentos, pode mandar perguntas, que a gente vai estar lá. Em breve a gente vai começar algumas lives também, ok? Um grande abraço aí, fiquem com Deus. Deus abençoe.